A transmissão da Covid-19 segue a mesma sazonalidade de outras doenças respiratórias como H1N1 e gripe influenza. Com isso, o Brasil e o Hemisfério Sul devem passar por uma diminuição de casos a partir de outubro, com a aproximação do verão, enquanto o Hemisfério Norte verá o aumento nos registros com a chegada do inverno. Essa análise que acabei de ler está no estudo Detecção Precoce da Sazonalidade e Predição de Segundas Ondas na Pandemia da Covid-19, coordenado pelo professor Márcio Watanabe, do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense. Ele explica: a sazonalidade das doenças significa que existe um padrão anual onde há um momento do ano em que a doença tem uma transmissão maior. No caso das doenças de transmissão respiratória, geralmente elas apresentam uma sazonalidade típica do período de outono e inverno, ou seja, elas têm uma transmissão maior e, portanto, uma quantidade maior de pessoas infectadas nos meses de outono e inverno. Geralmente, a sazonalidade de uma doença só é detectada após alguns anos de incidência. Porém, com a Covid-19, foi possível verificar os picos em menos de um ano em razão da quantidade de informação que foi produzida por todos os países durante a atual pandemia. Com isso, o professor diz que se comprovou a repetição da sazonalidade verificada na pandemia de H1N1 em 2009. Fiuza. Os ciclos a gente só vai saber quando terminarem, né? Então, aquela ideia dos picos e tal, muitas projeções frágeis, né? Muitas projeções, digamos assim, pretensiosas, né? Em relação ao que ia acontecer no percurso do contágio, no percurso dos danos, inclusive, da pandemia. Agora, o que me preocupa, Vitor, nessa história, a gente vê, por exemplo, o que se passa na Grã-Bretanha, né? Eles estão verificando um aumento do número de casos a partir do momento em que o trancamento foi sendo desfeito ou pelo menos flexibilizado, né? E voltaram a trancar. Só que não havia ao mesmo tempo, não está havendo ao mesmo tempo esse aumento proporcional no número de óbitos. Ou seja, nós aqui somos leigos, a gente está repetindo o que nós ouvimos de quem entende, dos especialistas. Para que esse ciclo, para que os ciclos se completem, há um percurso inevitável do contágio. E o mais importante a fazer nesse percurso é preservar aqueles que vão sofrer e eventualmente vão morrer se contaminados, né? Então, o lockdown irrestrito, o lockdown sem critério, o lockdown que colocou todo mundo dentro de casa, no caso da Grã-Bretanha, por exemplo, possivelmente adiou esse ciclo. É só comparar com a Suécia, que é relativamente perto, e a gente precisa sempre voltar lá, porque fizeram uma experiência que eu não estou dizendo, não estou advogando, quem sou eu para advogar alguma coisa? Mas é constatação de que foi um país que não fez lockdown, né? Uma experiência radical. Não sei se eu tomaria uma decisão se eu estivesse nessa posição de decidir. Mas eles fizeram. E a constatação é de que a retomada da vida normal, ou seja, a diminuição do contágio, do ciclo e o tamanho da imunização da coletividade está mais avançado, ou seja, melhor, mais perto do fim do que da Grã-Bretanha, que fechou tudo. Então é isso. Possivelmente, essa ideia de você jogar a humanidade toda para dentro de casa e deixando o vírus, o Trump e o Bolsonaro do lado de fora, que ia ficar tudo bem, era uma fantasia que não deu certo. Ô Zé, e quem insistiu muito nessa tecla da sazonalidade foi o ex-ministro Osmar Terra, né? Inclusive, em várias entrevistas aqui ao programa, ele falou bastante da sazonalidade e ele que teve uma experiência importante como secretário de saúde do Rio Grande do Sul, justamente no enfrentamento da H1N1, né, Zé? Exatamente. Olha, Vitor, todos erraram, né? Um pouco, porque trata-se de um vírus desconhecido e cada vez a gente vê que a ciência sabe muito pouco. E acho até por isso que eu critico muito a atual diretoria do OMS. Eu acho que deve ter sim um organismo forte para cuidar da saúde em nível mundial. E a OMS perdeu essa oportunidade de demonstrar esse conhecimento. Mas ali, Osmar Terra, isso faz um desenho. Ele era secretário de saúde do Rio Grande do Sul.
E aí, num determinado momento, começaram a morrer pessoas de um problema que ninguém identificava e de uma crise pulmonar, ou seja, doença respiratória. E aí ele imediatamente mandou fazer sorologia, que é obrigatório manter, né? Fazer sorologia e identificar o motivo da morte, a causa mortis. E aí se descobriu, né, que era exatamente o H1N1 que veio pelo México, entrou pela Argentina. Na época a presidente era a Kirchner, que não cuidou direito, estava em campanha e acabou chegando pelo Brasil. E o estrago foi muito grande. E aí ele pegou pela frente, o Rio Grande do Sul era o único estado que estava ali fortemente atacado e cuidou de tudo. E fez avaliações e cercou e fez todo o cuidado, né? E a primeira descoberta é que havia imunização cruzada, né? Os mais velhos, que já tinham tido uma influenza antiga, acabaram imunizados do H1N1. Morreram mais crianças que não estavam imunizadas. E o vírus subiu e foi perdendo força. Mas ali ele teve uma epidemia, né, muito forte no Rio Grande do Sul e ele aprendeu exatamente como lidar. Esse é um vírus também. Os vírus, eles são... ninguém sabe nem se é um ser vivo, porque ele não tem célula. Ele precisa de uma célula para se multiplicar. E isso ele sabe fazer muito bem. Quando ele cai no organismo vivo, ele se multiplica muito rapidamente. E esse novo coronavírus, ele tem uma capacidade muito forte de multiplicação e uma capacidade muito forte de transmissão. A letalidade dele é inferior ao H1N1, só que a transmissão dele é altíssima, né? Por isso que fez o mundo ficar de joelhos. Aí veio o Osmar Terra. Londrina não tinha um caso. A Universidade Federal de Londrina foi lá e fechou. Aí todo mundo fechou. Veio esta ideia do Imperial College de Londres, aí todo mundo saiu fechando. O governador ficou com medo de colocar nas costas dele mortes. Aí saiu fechou tudo. Alguns estados não tinham nenhum caso, já estavam fechados. Quer dizer, o ideal era de que quando aparecia um caso numa escola, aquela escola fecha a sala, segundo caso, fecha a escola. Isso seria racional, porque o vírus obedece uma lógica. É esta lógica aí da sazonalidade que está dizendo. E o coronavírus 2 chegou para ficar. Ele é mais um habitante aqui desse planeta Terra. O que é preciso agora é cuidado e experiência do que já aconteceu para que não se repita. Você, Ana? Vitor, acho que essa pandemia mostrou que nós não somos absolutamente nada quando um inimigo invisível assola o mundo todo. Faltou cooperação, faltou honestidade e faltou principalmente honestidade por parte dessas instituições que teoricamente deveriam zelar pela saúde global, como a OMS. Um vírus que é tão diferente e que nunca vimos nada parecido, né, na história, e a gente viu uma receita, às vezes, sendo passada, a mesma receita para todos os países, para todas as pessoas, e sendo que durante o curso da pandemia nós podemos testemunhar que como o Fiuza muito bem colocou, quem fez o lockdown muito antes teve um momento ali de estagnação, da contaminação do vírus, mas assim que abriu parcialmente o lockdown, essa contaminação ela teve um outro pico. Isso aconteceu aqui na Califórnia. A Califórnia foi um dos primeiros estados que o lockdown foi instaurado logo no início, no meio de março, mandaram todos os estudantes para suas casas. E houve, né, a estagnação ali do contágio do vírus, mas assim que mesmo no verão, com o sol californiano, com o clima quente californiano, assim que abriu um pouco, que relaxou um pouco o lockdown, o pico elevou, os números elevaram, e a gente viu, por exemplo, a governadora republicana na Dakota do Sul, ela não fez o lockdown completo, ela fez aquele lockdown vertical, ela isolou as pessoas sensíveis ao vírus, ela isolou as casas ali de idosos, ela isolou as pessoas com comorbidade, as pessoas doentes, e foi um estado que saiu
praticamente ileso no número de mortes dessa pandemia histórica e devastadora. Então, acho que fica a lição que a gente não pode nunca acreditar cegamente em políticos, instituições. A gente tem que sempre continuar o nosso questionamento, a nossa vigilância, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, a gente tem que continuar fazendo isso e sem medo, Vitor, de que nos coloquem na espiral do silêncio e que nos chamem de nazistas e fascistas. Essa seita barulhenta aí, acho que já perdeu terreno há muito tempo. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel de questionar tudo, questionar todos e colocar a informação intelectualmente honesta na mesa do debate, que é assim que se combate uma pandemia histórica e que a gente aciona ferramentas do verdadeiro progresso, não só no Brasil, mas também no mundo.